Olá! Estamos aqui de volta para mais esse módulo da nossa disciplina de equipamentos elétricos e eletrônicos, e onde nós adentramos de fato na parte prática, mas essa parte prática também é muito conceitual. Tem teoria, mas nós passaremos de uma maneira bem branda. E que bom que nesse dia de hoje nós estamos aqui com o professor Alan, que vai nos ajudar e muito nesse dia de hoje, professor Alan. Porque eu acho que tem muito a ver contigo esse tema também. Os detalhes, né, professor? Não, sim, vamos contribuir aí com os alunos, vamos passar, né, a questão da luminotécnica, né, e poder contribuir aí para o conhecimento, né, de vocês. Perfeito. Então, já vimos um pouquinho, já estamos assim já ligados na tomada, né, professor? Já estamos eletrizados, ou seja, já recebemos uma dose assim de energia para poder agora ver como é que essa energia poderá ser utilizada. Porque hoje é o método mais comum de iluminação, com essa fonte oriunda, a alimentação dela seria pela fonte de energia elétrica. Mas vamos ao nosso conteúdo hoje, basicamente começando por a importância de uma boa iluminação. Olha, parece assim até chover no molhado, né, professor? O que seria sem a luz, né? É verdade, professor. O que seria sem a luz? Praticamente não conseguimos fazer nada sem a luz. Né? Nada, né? Então, haja visto assim, eu admiro, eu fico sensibilizado com aqueles que têm uma debilidade visual e como ele consegue se adaptar ao meio, mas ele é algo assim sobrenatural, né, professor? A adaptação dele, porque nós hoje, tipo assim, o quão nós vimos que é importante para ver detalhes, para nosso desempenho, mas você vê que a pessoa se adaptou a um sistema com a ausência de luz. Mas nós que fazemos o bom uso, nós temos que cuidar desse ambiente, dos diferentes detalhes, para quem tem visibilidade e quem não tem, né, professor? Exatamente. Mas cuidado, tem alguns que, por exemplo, tem uma boa acuidade visual, como chama, mas tem outros que, ou seja, ela é gradativa, varia de nível para nível de pessoas. Por exemplo, eu hoje já estou com a acuidade visual um pouco debilitada. Eu preciso de um óculos. Por quê? Para se adaptar ao nosso meio. Então, o que eu digo para vocês? Qual a importância de uma boa iluminação? Qual a importância de uma boa iluminação? Olha, a boa iluminação faz com que se eleve o rendimento do trabalho. Mas será que é só isso? E o grau de conforto? Ou seja, diminuam-se também os erros e os acidentes, gerando mais conforto, bem-estar e segurança. Nós não vamos pensar somente no desempenho produtivo de trabalho, não. Mas tem uma questão importantíssima que é o bem-estar, o conforto. E o que uma boa iluminação faz no ambiente, não, professor? O senhor como que é? Tem esses cuidados, eu tenho visto algumas obras assim, o cuidado que o senhor tem, ou seja, como expor, né, os detalhes, os objetos e o ambiente, né? Sim, exatamente, professor. Na verdade, quando a gente faz um projeto, a gente tem que pensar qual que é o nosso objetivo, né? Perfeito. Qual que é o nosso objetivo de fato. Então, às vezes, o objetivo é decorativo, né? Então, além dele passar pelo processo de atender a necessidade do trabalho ali que será executado, também traz consigo a questão da decoração. Né? Então tem esses dois lados, né? Então a boa iluminação é primeiramente aquela que de fato atende a necessidade do cliente. Seja ela decorativa ou seja ela para trabalho mesmo. Para trabalho, dito. Né? Você que é ou seja, iluminar de fato, né? Trazer luz ao ambiente, né? Exatamente. Maravilha. Luz ao ambiente, ao objeto, ao que você quer, de fato. Qual é o objetivo? O que se espera da luz, né? O que você quer fazer com a luz direcionada, vamos dizer assim? Sim. Bem, paradoxalmente, é exatamente no uso final da energia elétrica, ou seja, como nós vamos utilizar a luz, a energia elétrica. Eu tenho uma geração, analisamos todo esse processo, chegamos agora para a iluminação. Agora, interessante, pasmem vocês, quanto que nós desperdiçamos de energia elétrica por conta de iluminação? Não é, professor? Sim. Ou iluminação em excesso, ou iluminação desnecessária mesmo.
Por que desnecessário? Não precisa ter uma lâmpada usando energia elétrica para pôr a luz. Eu estou no luz do dia. Uma lâmpada acesa, como diz o outro, né, professor? Um linguajar popular. Uma luz acesa durante o dia, lá no quintal, ninguém merece, né? Sim. É um cuidado. É verdade. Às vezes a gente, assim como a gente estudou no módulo passado, a questão da água, né? Sim. A questão da iluminação é a mesma coisa, né? A gente tem que buscar recursos que possam coibir, né, esse desperdício, ou simplesmente a questão da educação, né? Perfeito. Que nem a questão da água. Perfeito. Então, vejamos aqui. A iluminação onde mais ocorrem os desperdícios. É importante observar, quer na escola que você trabalha, quer na sua casa, o quanto as luzes permanecem acesas durante o dia e à noite. À noite sim, eu preciso de luz, mas será que é a quantidade de lâmpada que eu preciso para iluminar? As lâmpadas inutilmente acesas não podem ser simplesmente ignoradas. Apagá-las é uma atitude sadia, tanto social quanto ecologicamente correta. Ver que nós estamos desde os princípios analisando uma questão ambiental, social, conforto, né, professor? A regra do bem viver, vamos dizer assim, mas usando com racionalidade todos os recursos que nos estão disponíveis. Não é verdade? Sim. Porque outro linguajar popular, tudo que é demais sobra, né? Mas sobra onde? Às vezes nós não vemos a sobra. Então, só que o reflexo vai se dar, às vezes, numa conta de energia. Será que é só numa conta de energia? Não, não é só na conta. Ué, todo equipamento tem uma vida útil. Se eu aumento o uso dele, a intensidade de tempo que ele está funcionando, ou seja, eu diminuirei a vida útil dele. Professor, interessante você falar isso, porque, por exemplo, as lâmpadas de LED, sim, elas já dizem quantas horas elas duram. Professor, interessante, exato. E ela especificou, você já faz a opção, falar que ela dura quantas 1000 horas. Exatamente. Agora, se o senhor parar para observar, todas as outras lâmpadas, só que não ele hoje não vem como um marketing, falando quantas horas. Mas todas as lâmpadas, todos os elementos, eles também têm uma vida útil. Por quê? O que quer dizer? Todo elemento, a vida útil dele é que ele tem, por exemplo, tantas horas que ele apresenta, tipo assim, uma curva de queda, né, da iluminação fornecida, da luz fornecida. Então, ao longo do tempo, aquela intensidade luminosa vai diminuindo. Aí começa a afetar o ambiente. O que se faz? Troca-se a lâmpada. E o que é comum ninguém fazer isso quando atingiu aquela quantidade de horas. Ninguém para avaliar o nível de iluminação do ambiente. Só troca quando queima. Só troca quando queima. Então, é um costume, é cômodo para nós. Queimou, troca. Mas não, aquela lâmpada, se você observar os ambientes, elas também, várias, você vai ver as diferenças de intensidade de uma para outra. É hora de você trocar. Agora, como que você vai ficar olhando uma ou outra? Nós vamos tratar isso, lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre manutenção. Ele te dá uma regrinha prática disso. Tá, professor? Legal. Vamos lá. A importância da boa iluminação. Olha, eu não sou o professor com os meus respeitos, mas eu tentei aqui expressar uma estação de trabalho aonde você vê, eu tenho uma pessoa diante de uma mesa e o entorno do ambiente de trabalho. Então, uma boa iluminação é a quantidade de luz desejada e necessária para qualquer instalação, independente da tarefa executada. Com um detalhe, eu não observo somente o local específico, onde o campo de visão dele está aqui, na bancada, na mesa. Não. Professor, a gente atenta para os entornos também, né, professor? Porque exatamente. Os entornos de onde está a estação de trabalho, ou ao redor. Porque às vezes eu posso ter um objeto que impede a luz de chegar, ou eu posso ter um objeto que reflete uma luz que se torna indesejável. Então, tudo isso afeta aquela estação. Então, eu tenho que cuidar desses detalhes. Não é, professor? Exatamente. A gente tem que observar bem qual que é o objetivo, né? Não só no projeto, né, professor? Exatamente, o objetivo do projeto, né? Que hoje a gente encontra diversas características, né? Perfeito. Quando a gente fala de luminotécnica. Mas, em geral, é o quê? É atender a atividade fim daquele ambiente. Então, se é um restaurante, se é um
né? Se é uma escola ou qualquer outra atividade que trabalha ali com bancada, alguma coisa, ela tem que na bancada ter aquela iluminação adequada. E na altura de trabalho, né, Bruno? Isso, de acordo com a NBR, né? Tem uma NBR que determina os lumens. Vamos ver isso aqui. Vamos. Acho que essa NBR está aqui na frente. Olha aqui, ainda. Os iluminamentos recomendados são baseados em características e tarefas visuais e nos requerimentos de execução, sendo maiores para o trabalho envolvendo muitos detalhes, trabalhos precisos e trabalhos de baixos contrastes. Com a imagem que nós temos de um estúdio, onde nós vemos aqueles holofotes, né? Luz, câmara, ação, que é aquele até o linguajar, né? Num centro cirúrgico. Quanto a iluminação voltada. Por quê? Porque são detalhes. E a importância da iluminação, eu tenho que ter uma intensidade luminosa a ponto de evidenciar todos os pormenores dos detalhes. Mas tem uns que não é necessário tudo isso. Então tem uma norma que vai estabelecer alguns critérios de iluminação. Bem, olha aqui, professor, olha ela. A NBR 5413 fala iluminação dos interiores. Olha, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Gente, todos nós, professor, já falamos até uma vez aqui, e o interessante é que tem norma para... Você não faz ideia até onde vai a abrangência das normas técnicas. E o interessante é, se porventura tem uma atividade que não tem norma, uma vez você faz a sociedade fazendo um requerimento, a ABNT vai cuidar de normatizar aquela atividade, aquela ação, porque é para proteger a sociedade. Define critérios para proteger a sociedade e os usuários. Só que tem um detalhe, professor, a NBR 5413, ela teve um prazo, foi até 2012, né? Depois de 2012, a partir de em março de 2013, que validade a partir de 21/4/2013, entrou essa norma, a 5413, foi, tipo assim, absorvida pela essa NBR ISO 8995. Então, o que acontece? Essa norma, ela não é que deixou, os critérios dela estão inseridos aqui, mas quase que perde a validade. Mas os conceitos estão abrangendo agora, e com detalhe, essa NBR tem uma característica assim, quando você está só na norma com a ISO, né, um padrão de segurança, de confiabilidade. Então, ela se tornou bem mais abrangente, com mais detalhes, com dicas importantíssimas, onde retrata alguns ambientes, dá inclusive dicas de manutenção. Quando nós falamos há pouco aqui sobre a questão, em que momento que eu vou trocar uma lâmpada? Essa ISO ela já traz alguns detalhes de como fazer essas operações. Então, vale a pena. Digo para vocês, há uma questão de ética. A norma, eu não posso veiculá-la assim, eu tenho que adquiri-la. Por uma questão didática, eu exponho detalhes dela. Mas essa norma, o importante é que todos nós, profissionais, hoje tem umas facilidades para nós adquirirmos ela, né, professor? Para adquirirmos. E com detalhe, a instituição também tem algumas normas básicas, então você tem acesso, ou o governo disponibiliza, a biblioteca disponibiliza, pode ter certeza disso, órgãos disponibilizam, então vale a pena nós profissionais termos acesso para ver o que é que a norma estabelece, como um critério e um padrão a ser seguido. Perfeito? Deixamos aqui em evidência então, NBR 5413, conhecidíssima no meio, perfeito? Sendo substituída, absorvida pelas 8995. Bem, eu trouxe alguns detalhes aqui, o professor falava sobre a questão de acordo com o ambiente, o local, a atividade, tem um nível de luz necessária, que chama de, a quantidade de intensidade luminosa, chamada de lux. Isso, professor. Então, quantos lux necessários para iluminar cada ambiente? O que é lux? Intensidade luminosa. Perfeito? Então, em construções educacionais, se eu for ter uma brinquedoteca,
300 lumes, berçário 300 lumes, sala dos profissionais de berçário 300, salas de aula e aulas particulares 300, salas noturnas e classes noturnas, educação de adulto 500 lumes. Opa, aí leva uma preocupação. Essa sala vai atender diurno e noturno, faixa etária, então eu tenho que levar em consideração qual a intensidade luminosa do ambiente. Digo para você, 300 não é quer dizer que é taxativo, é no mínimo 300, né, professor? Exatamente. Não excedendo também é um limite máximo, mas 300, no mínimo 300, porque se tiver uma intensidade luminosa dessa, uma intensidade luminosa dessa magnitude, você vai ficar um ambiente escuro, com sombra. Ou então você diminui a acuidade visual, há um cansaço, há uma fadiga visual que tem que ser evitada. Mais alguns pontos. Quadro negro. No quadro negro eu vou ter 500 lumes. Por quê? No quadro negro, hoje é quadro branco, né? Então é uma superfície refletiva. Mas quando o quadro ele era de uma outra coloração, vê que aqui pega uns dados anteriores, ele absorvia, mas ele não refletia a luz. Então eu tinha que ter uma iluminação mais forte para que você evidenciasse os detalhes do quadro que está sendo escrito. Né, professor? Uma mesa de demonstração, por exemplo, numa bancada lá que eu quero expor algo, 500 lumes, salas de artesanato, agora tem aqui um detalhe, laboratórios, 300, sala de ensino por computador, 500, por causa da sombra, da luminosidade que eu tenho da tela do computador. Então, gente, a tabela está aqui, vejam, sala de reunião, uma sala de reunião, 200 lumes, já é abaixo, então você vê que já diminui a necessidade, a especificação da intensidade luminosa, por exemplo, numa sala de reunião, porque você está, um detalhe, está mais, tem que trazer mais uma harmonia, uma convergência, né, professor? Um ambiente com mais iluminação, você dá uma... Como que é essa situação, como é que induz o comportamento, professor? Como assim? Por exemplo, eu tenho uma intensidade, quando está bem mais claro, as pessoas ficam mais ávidas, né? Se eu tiver uma pouca iluminação, a pessoa fica mais retraída, fica mais concentrada. Sim, exatamente. Isso é uma programação praticamente cerebral, né? Cerebral. Quando você diminui a intensidade luminosa, normalmente o seu cérebro já entende que você quer descansar. Um relaxamento, né? Tanto é que as pupilas, né, dilatam e tudo mais. É o mesmo processo de que quando você deita na cama, né, e apaga a luz ou liga um abajur, alguma coisa, diminui a luz. Você cria um ambiente que favorece o relaxamento, a atenção específica, né? Você já está, digamos assim, biologicamente programado para ficar mais lento. Mais lento. Né? Então, salas, professor, 300 e assim por diante. Bem, o interessante é observar a idade do... O interessante é observar a idade do observador, do usuário em si. Por quê? As pessoas mais idosas necessitam de mais luz para desenvolver a mesma atividade que pessoas jovens. Então, no meu ambiente, eu tenho que ver quem é o usuário. Então, aí os critérios de iluminamento que eu vou ter que seguir. Perfeito? A velocidade também da acuidade e desempenho, ou seja, necessidades críticas exigem mais luz do que as casuais. Ou seja, quanto maior o grau de precisão requerido para executar a tarefa, maiores serão os níveis de iluminação, como nós falamos, de uma operação cirúrgica, intervenção cirúrgica. O nível de detalhes ali, você vê que a pessoa está bem concentrada, foco, luz direcionada para a atividade. Refletância da tarefa em relação ao fundo. São alguns conceitos que é importante nós entendermos na iluminação do ambiente. Grande diferença de refletância entre as tarefas e o seu entorno próximo pode reduzir o contraste e o desempenho visual ou causar desconforto visual. O que é a refletância? Seria sobre o que reflete da superfície, né, professor? Então, você vê que a palavra, o conceito técnico, te leva a quase que um usual mesmo. O que está sendo refletido? Poderá ser que a superfície da base que você está, uma mesa que tem vidro, uma lâmpada, de repente aquela lâmpada que reflete, a lâmpada reflete sobre a superfície, te causa um desconforto. Então, você quer ver uma cena, por exemplo, numa projeção, tem uma luz que incide ali, rouba parte da cena, da luminosidade que está. Então, ou seja, alguns cuidados tem que ver do que é que está sendo refletido pela parede, pelo ambiente ou pela anteparo, né? Isso aí muitas vezes, professor, pode ser consertado não com a substituição da lâmpada, e sim com a mudança de cor, às vezes, do objeto, da própria área de trabalho. Sim.
as paredes, coisas assim, né, professor? São recursos técnicos, não é, professor? Exatamente. Então, essas informações fazem com que os gestores de educação reflitam. Qual será a clientela da escola? Somente crianças ou também adultos? Qual será o horário das atividades? Somente diurno ou também noturno? Que tipo de atividades visual serão exigidos para processos de ensino, de estudo e ou aprendizagem? Perfeito? Temos que estar atentos. Você vê que a nossa missão, de fato, é nobre, né, professor? Não pensava que nós só íamos trocar lâmpada, enrosquear lâmpada, acender de jeito nenhum. Tem alguns critérios a serem vistos, né, e seguidos por trás. A informação para nós cuidarmos dos ambientes e auxiliar na operação. Gente, luz natural. A luz natural é o que nós temos, que a natureza nos oferece, natural. Ou seja, a luz natural oferece qualidade da luz. Todas as qualidades estão na luz natural. A comunicação visual com o meio externo, conservação dos recursos naturais, redução do consumo de energia e benefícios psicológicos. Ou seja, aqui nós queríamos tratar basicamente o seguinte, da conciliação entre luz natural e com a luz artificial. Luz natural, o que nós temos pela grande fonte, pela grande lâmpada disponível, que é o sol. Vejam que interessante, né, professor? Como é que a intensidade luminosa varia ao longo do dia. Você imagina, quando se desperta, olha como a natureza é sábia, né, professor? Começa o dia, o quê? Quando a luminária vai crescendo, vai a intensidade luminosa, você começa a se adaptar, até que chega num ponto, chega no ápice da curva do sol, a curva da intensidade luminosa, ao cair da tarde começa a diminuir, por quê? Induzindo a pessoa a um repouso, a um descanso, né? Exatamente. Não é? Então você vê que, olha, o ideal seria que nós também cuidássemos desses detalhes, não digo automação, mas que as atividades, olha, eu tenho que ter um momento que eu vou ter o ápice, então a luz também acompanhar da mesma forma, que é, e o momento de relaxamento, você cuidar dessa luminosidade. Gente, é um desafio, né, professor? Exatamente. Nós temos um ambiente onde ele tem todo controlado para que nós consigamos atender, dar esse conforto para os usuários. Mas a luz natural, os altos níveis de iluminação natural também no interior dos ambientes, pode produzir o quê? Um desconforto visual. Não é verdade? De repente você tem a janela ali onde não tem uma cortina, o sol incidindo diretamente. Não é, professor? Ou o calor ou a luz mesmo. Aí o que nós temos que ter? Critérios para cuidar, para mesclar bem essa questão. Aí é que entra os nossos amigos arquitetos com esses detalhes, onde ele analisa até o caminho do sol, né, professor? Sim. Quando eu vou botar a janela na construção, por onde está onde o sol nasce? Opa, quem é que não gosta de abrir a janela quando acorda e ver o sol nascendo, né? Uhum. É a posição ideal para os quartos. Posição ideal dos quartos. Ou então, à tardezinha, o sol se põe, ou seja, do outro lado, para dar sombra, para não aquecer o quarto de noite. Né? São detalhes a serem considerados. Então nós vamos fazer essa relação, ou seja, a conciliação entre luz natural com a luz artificial. Perfeito? Porque o excesso, o nível de iluminação interior elevado, ele produz um desconforto. Ou seja, aumenta a carga térmica, exigir mais consumo de energia para o ar-condicionado, né? E assim por diante. Ou seja, o ideal é um balanceamento entre luz natural e luz artificial, né? Eu fazer uma relação entre ambos. Ou seja, como pode-se ver, um projeto de iluminação envolve diversos fatores que vão desde o local onde será instalada a luz luminária até a escolha da lâmpada, buscando o conforto do usuário. Esses aspectos foram considerados pelos projetistas que elaboram o projeto elétrico. Gente, professor Ala, com todo respeito, mas quando se concebe um projeto e ele se implanta, legal, atende todos os requerimentos do arquiteto. Daqui 5 anos, professor, se você vai fazer uma inspeção num ambiente, o que você encontra lá? Tudo mudado, né? É, o que acontece... Normalmente. Mas isso é comum, né? Não só da área de arquitetura, né? Na verdade, isso eu acredito que seja uma falha cultural, né? Em querer mudar o projeto sem pensar nele. Né? Mas essas uma coisas, cultura, que você falou, questão cultural. Exatamente, mas isso acontece mesmo, né? Essas alterações de projeto, elas acontecem... Os retrofits que sejam para melhor, tudo bem, né, professor?
Mas às vezes, em sua grande maioria, é para atender um custo, né? O custo. Entender o custo. Então, é o respeito que nós devemos ter. Ou seja, com o projeto elétrico que foi estabelecido. Perfeito? Então, a luz artificial é tão antiga quanto a história da humanidade. Ou seja, a luz artificial, ou seja, quando começou o homem da caverna. Ele queria adentrar para dentro da caverna e começou, de um dia ele viu, quando descobriu o fogo, ele viu que, opa, poderia clarear o fundo da caverna. Luz artificial. Eu vou levar essa tocha de fogo lá para dentro. Para você dizer, opa, olha aí a luz artificial. Então ele já tem a história do homem, o tempo dele. Aí, quais são os tipos de forma, então, das fontes luminosas artificiais? Primeiro, fogueira. Depois ele falou da fogueira e começou a criar a tocha. Depois, vamos fazer uma luz portátil. Ou seja, um pavio mergulhado em óleo e acendeu. Você vê que ainda, olha a ideia incandescente. Ou seja, acender um fogo e com a luz que o fogo, aquele fogo, você vai usar para iluminação. Ou seja, primeiro, a lamparina, vamos dizer assim, ou tem outra questão da lamparina, depois veio também, tem um outro material. A vela. Uma sequência veio a vela, deixou de ser do óleo, você cria uma substância, uma parafina, que nada mais é do que? Você tem um pavio com uma cera que vai queimando, ou seja, iluminação. Mas depois evoluiu com as camisas de gás, o lampião, né? Você, da mesma forma, bota fogo, induz um jato de gás, ou seja, aquele material se torna brilhoso, mas é o quê? Calor, está queimando, queimou, realmente queima. Depois, por fim, somente em 1879 é que veio a iluminação elétrica, a iluminação usando a fonte de energia elétrica. A humanidade viveu muito sem energia elétrica, né, professor, para iluminação? Sim. Então, se você olhar, quanto tempo nós temos? Não tem 200 anos? Não tem 200 anos a iluminação pública. Professor, interessante, veja que em 1879, no ano novo, é que veio o grande evento de Thomas Edison, aonde ele realmente ali, fez o desafio e falou assim, eu vou usar a iluminação lâmpada elétrica. Foi execrado, porque falou, jamais eu conseguiria. Mas está aqui, olha, tem aqui o endereço de um vídeo para vocês, que eu gostaria que vocês assistissem a história, a caminhada de Thomas Edison. É um desenho, uma animação, mas vale a pena ver que ele conta essa historinha de como ele foi desafiado e com um detalhe. Tem uma frase célebre, né? Um dos princípios básicos, assim, que a gente vê assim não digo do empreendedorismo, mas também da motivação. Porque chegou num ponto que os amigos de Edison que trabalhavam da equipe dele falaram assim, mas Edison, nós já tentamos 1000 vezes e deu errado. O que ele fala, né, professor? Nós descobrimos 1000 maneiras diferentes de fazer que não dão certo. E isso, ou seja, vamos na 11ª, deu certo. Ele conseguiu iluminar. Então, vale aí a perseverança que Edison teve. E olha, como é que veio, qual que é a ideia básica? Primeiro, ele viu que a corrente elétrica, como o professor Tarso explicou aqui para nós, ele aquece o filamento torna incandescente, ou seja, entra no ponto de quase fulgor, começa a aquece mesmo, vai se tornando aquele filamento avermelhado, embrasa e começa a emitir luz. Opa, depois começa a se aprimorar, porque ele queimava com muita facilidade. Aí o desafio era estender a vida útil desse filamento. Começa a se trabalhar com cuidado, ou seja, melhorar, estender a vida útil dele. Mas, digo para vocês, vejam que esta perdurou por quantos anos? Se nós olharmos, quase 150 anos, né? 150 anos, 1800, nessa conta, vamos dizer, 120 anos dá 2000, né? 130 anos, então quando é que começou a luz fluorescente? Vamos botar de 100 anos para frente, das pesquisas, mas durante a maior parte do tempo, desde a criação, perdurou o uso das lâmpadas incandescentes. Mas o que nós vemos? Quando você tem uma tocha, um fogo, o que se espera? Calor. Então as lâmpadas incandescentes, elas produzem mais calor do que luz. Não se pensava muito nisso, mas toda lâmpada incandescente, ela produz calor também. Hoje, elas foram
eliminadas, tipo assim, para iluminação de ambiente, uso residencial, para uso normal, as lâmpadas incandescentes, ou seja, você não está disponibilizado, não é que eliminou, você não tem ela mais para venda, deixar de fabricar, não, a de uso corriqueiro. Por quê? Porque você gasta muito mais energia do que luz propriamente dita. Professor, mas só assim, para um comentário acho que a partir foi dada uma notícia aí em rede nacional que foi tirado de não fabricar mais as lâmpadas. Professor, porque tem alguns tipos, tem as lâmpadas decorativas. Ah, tá, as lâmpadas decorativas manteram. Manteve ainda, porque é um uso específico, não da iluminação comum. Geral. Deixou de fabricar aquela lâmpada, de repente você tem algumas estufas que ainda usa de lâmpada. Então você vai usar estufas, você quer calor e não luz. Você usa luz para alguns efeitos. Uma chocadeira, por exemplo, você quer calor, não precisa uma resistência, né? Você quer luz e as duas coisas conciliadas, né? Então você usou para fins específicos, mas para iluminação de ambientes, não. Aí os fabricantes falam, porque eu não vou fabricar, então eu vou deixar só um nicho de mercado para atender, que é diferente, né? Foi veiculado de fato, mas ou seja, de maneira que não se usa mais lâmpada incandescente para iluminação de ambientes. Para iluminação, né? Então aqui, vamos analisar um conceito básico das lâmpadas. Fluxo luminoso, ou seja, é a total de luz emitida por cada segundo, ou seja, numa única direção. Fluxo luminoso. Vamos pensar do fluxo da água, né? Quantidade de luz que passa numa direção. Você vê que a lâmpada acesa, e nós temos aqui um fluxo luminoso. Ou seja, é medido por lúmen. Tá certo? Lúmen é fluxo, perfeito? Luminância, quantidade de intensidade de luz numa determinada região, luminância, lúmen. É só a unidade, tal qual o metro para medir distância, não é verdade? Lúmen para medir intensidade luminosa, fluxo luminoso. Eu tenho aqui outra intensidade luminosa, que é a quantidade de luz que eu tenho concentrada, ou seja, concentração de luz numa direção específica, radiada por segundo. Ela é representada por candela, é uma unidade. Ou seja, também da mesma forma eu tenho aqui nível de iluminação. Nível de iluminação, então, intensidade luminosa, nível de iluminação, ou seja, ou iluminância, de iluminação ou de iluminância. É a quantidade de luz ou fluxo luminoso que atinge uma unidade diária da superfície por segundo. É dado por lumens por metro quadrado. Qual que é a incidência? A incidência de luz, não é verdade? Lembra que lá atrás nós vimos o seguinte, nós vimos quantos lux, não vamos confundir. Então, o que seria lux e o que é lume? Lume é uma intensidade de luz por metro quadrado, por área. Nós vamos definir, né, professor, qual a quantidade de luz que eu quero no ambiente. Então eu vou ver nível de iluminação. Ou seja, eu trouxe aqui da NBR 5413 porque está referenciada e aquela tabela está lá, ou seja, ela traz de fato aqui, ó, para uma sala de aula, varia entre 200 e 500 lux, de acordo com a atividade que vai ser desempenhada dentro da sala de aula. Ou seja, eu tenho uma lâmpada, eu tenho aqui o foco de luz, ou seja, qual o nível, ou seja, qual a intensidade de lux, né? Quantos lux eu estou emitindo, aí eu vou ver o lumens, quanto a incidência que eu tenho por metro quadrado. Eficiência luminosa, que eu queria trazer esse conceito que ele ficasse bem evidenciado para nós. Eficiência luminosa de uma lâmpada é calculada pela divisão entre fluxo luminoso, ou seja, lumens, e a potência consumida. Ou seja, qual seria? Eu tenho, ó gente, eficiência de uma lâmpada. Quanto de luz ela produz e quanta energia ela consome. Não é isso, professor? Então eu vou escolher, na hora, quando o projetista vai estabelecer, eu quero a lâmpada tal, porque cada lâmpada, cada produto, cada fabricante, ele estabelece, olha, a minha lâmpada, o meu produto, ele te oferece, ou seja, tem uma eficiência luminosa. Qual é a eficiência luminosa? Eu tenho tantos lumens por watt, ou seja, é dada por, a unidade é o lumen por watt, ou seja, eficiência luminosa, quanto que eu vou produzir de luz por unidade de energia que eu consumo. Você lembra que você paga watts, quilowatt-hora? Então, cada lâmpada, você vai ver que o fabricante estabelece qual que é a intensidade, a eficiência luminosa dela, para você fazer a escolha. Temos aqui um exemplo. Uma lâmpada incandescente proporciona, em média, uma eficiência luminosa de 17 lumens por watt. Ou seja, isso aqui é fato, tá?
o que dá para iluminar uma sala de aula de 30 metros quadrados com 4 a 8 lâmpadas. Por quê? Eu tenho lúmenes por watt, né? Iluminar uma sala de aula de 30 metros quadrados com 4 a 8 lâmpadas de 100 watts. Opa! Uma lâmpada compacta, essa lâmpada fluorescentezinha, ela tem o quê? Uma proporção de 65 lumens por watt. Ou seja, uma lâmpada, 65 lumens por watt. A outra, uma lâmpada, 17 lumens por watt. Se eu pegar uma lâmpada pela outra, qual que é? Ou seja, eu vou ter o quê? 17 lumens por watt. A outra dá 4 vezes mais. 4 vezes 17, 68. Mas uma média de uma lâmpada incandescente é 15 lumens por watt. A lâmpada incandescente para iluminação. Ué, gente, como nós temos o problema de fornecimento de energia elétrica e temos que controlar, ou seja, o desperdício, reduzir o desperdício, então automaticamente eu vou fazer a opção do quê? De uma lâmpada que tem uma eficiência melhor. Aí, por isso é que eliminou a incandescente. Porque no mercado, dentro chegou uma lâmpada que ela tem uma eficiência melhor. O que é o que nós queremos? Queremos é luz no ambiente. Então, ótimo. Qual a lâmpada que eu vou utilizar que gasta menos? Simples assim, né, professor? Exatamente. Simples assim. Então, a minha escolha é, da hora que especificou o projeto, que lâmpada que eu vou utilizar naquele ambiente, de maneira que eu vou consumir menos energia. Assim, a lâmpada fluorescente tem uma eficiência luminosa 4 vezes maior do que a lâmpada incandescente. Tempo de vida de uma lâmpada. Aqui nós falamos naquele momento, né, professor? É definido como tempo de horas, no qual 25% do fluxo luminoso da lâmpada testada foi depreciado. Ou seja, de acordo com a vida útil, ele vai perdendo, ou seja, a eficiência. Produz menos luz. Estou consumindo a mesma energia, mas estou iluminando menos. Opa, é hora de trocar. Então, a vida mediana é definida como o tempo em horas no qual 50% das lâmpadas de um grupo representativo testado sob condições controladas tiveram queima. Aí eu vou analisar quantas queimaram. É a vida mediana. Mas normalmente, para os nossos ambientes, o que se espera? É que eu tenho, quando eu tenho um fluxo luminoso, voltando aqui, perdoe-me, mas eu vou definir, lá na frente eu vou chamar aqui essa tela onde está na NBS, na norma que substituiu 8995, ele fala o plano de manutenção. Ou seja, nós trocarmos mesmo. Chegou, atingiu aquele número de horas, aí vem o pessoal da manutenção. Quantas horas faz que nós trocamos a lâmpada? Você não é controlar uma a uma. Você controla logo um lote, né, professor? Uhum. Todas as salas de aula. Coloquei a lâmpada no começo do ano. Quantas horas eu vou funcionar ao longo do ano? Opa, está dentro do limite dela. Mantém. Ou em que época que vai atingir aquele limite de horas que a lâmpada ficou acesa? Eu troco todas as lâmpadas. Perfeito? Então, depreciação do fluxo luminoso. Ao longo da vida útil da lâmpada é comum ocorrer a diminuição do fluxo, como nós falamos há pouco. Então, esse fator deve ser considerado no cálculo do projeto. Então, o projetista vai levar em consideração isto. Ou seja, olhamos aqui uma lâmpada fluorescente. 100 horas de uso, 1.200 lumens. Com 7.600 horas, ele vai produzir 800 lumens. É comum. E a lâmpada fluorescente tem um sintoma, né, professor? De repente a lâmpada fluorescente tubular, está nessa calha tubular. Quando você começa a observar no ambiente que ela começa a oscilar, a piscar, ela já excedeu o limite. Já excedeu o limite. Quando você olha, agora, professor, na minha calha, às vezes eu tenho 4 lâmpadas, ou 2 lâmpadas, uma é mais clara do que a outra. Gente, tem. O tipo de, a gente chama lá, eu tenho um tipo de lâmpada, luz fria, luz amarela, luz branca, coisa assim, então eu especifico. Então, elas têm uma diferença, mas para o mesmo tipo de lâmpada, todas de luz branca, eu tenho que ter o mesmo facho luminoso emitido por ela. Temperatura de cor. Temperatura de cor não é quantos graus, então, ou seja, é tipo assim, expressa a aparência da cor. Aqui é um outro conceito, né, professor? Que ele vem pela aparência da cor. Então, de acordo com a temperatura de cor, eu uso, por exemplo, para iluminar uma banca de verduras, frutas. Então, ele ressalta, eu vou usar uma temperatura de cor. Temperatura, assim, não é uma luz mais quente, porque vai aquecer, não. É uma luz tipo assim, amarela, uma verde, uma outra, que tem uma temperatura de acordo com o fabricante estabelece, que você vai ressaltar a cor
da própria fruta, né? É o IRC. IRC, que é o próximo. Por exemplo, aqui nas escolas, tá aqui, eu tenho as temperaturas de cor, tá aqui o IRC. Índice de reprodução de cor. Índice de reprodução de cor, né? Então você vê que são informações importantíssimas. Tá aqui, ó, quando eu vejo aqui nas escolas, o que eu vou ideal para nós? A luz fria. Mas fria por quê? Porque refresca? Não, porque a luz que ela é suave, né, professor? Sim. Então, a temperatura de cor neutra ou clara. Então você vê aqui, é especificado, o fabricante estabelece isso aqui. Quando você vai olhar na lâmpada fluorescente, no catálogo do fabricante, nós precisamos olhar o catálogo, perfeito? Mas aqui, voltando aqui, esse conceito que o professor fala sobre índice de reprodução de cor. Esse índice quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas por determinada fonte de luz. Não é, professor? Queria ter algum comentário sobre isso? Não. Não? Eu só comentei aquela hora mesmo. Perfeito? Então, a capacidade da lâmpada é reproduzir bem as cores. Aí você vai ver, então, ou seja, para cada finalidade você vai ver. Eu tenho que ressaltar as cores. Para iluminar, por exemplo, uma pintura, eu tenho que usar uma lâmpada que não vai deteriorar a própria pintura. Sim. Mas, por outro lado, tem que reproduzir os detalhes da pintura, do quadro, né? As cores com qual o pintor. Ou você vai numa boutique, de repente você vai lá, de repente você compra uma roupa de uma cor, quando você sai lá fora, a cor não é aquela que você esperava que fosse. Porque às vezes, pelo tipo de lâmpada utilizado, muda ou dá um ofuscamento, né? Então, nas escolas, devemos utilizar lâmpadas com boa reprodução de cores, um IRC acima de 80, pois essa característica é fundamental para os estudos, também para o conforto. Perfeito? Informação sobre o IRC pode ser obtida nas embalagens das lâmpadas ou no site. Tipos de lâmpada. Então nós temos as lâmpadas incandescentes, que são as lâmpadas de uso geral, que isso daqui tem norma já para não se utilizar. Mas tem umas lâmpadas decorativas, lâmpadas refletoras ou defletoras, lâmpadas halógenas e lâmpadas infravermelho, porque a lâmpada halógena é uma lâmpada incandescente, só que ela tem tipo um gasinho por dentro. Você consegue, tipo assim, um consumo menor, mas automaticamente são lâmpadas que aquecem, né, professor? Sim. Porque ele tem um efeito, ou seja, há também assim, o aquecimento de um gás que ele ajuda a dar mais um ganho no fluxo luminoso. Sim. É isso, né? Então a halógena é por causa do gás. E as lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas mini ambientes, tem a lâmpada universal, que é a compacta, lâmpadas PLC, que são lâmpada compacta também, que são tipo mais no nível industrial, e as lâmpadas tubulares. Lâmpadas também tem luz mista, vapor metálico e vapor de sódio. Gente, são luzes que você usa para iluminação externa, para pátio, para quadra, assim por diante. E onde você precisa de uma intensidade luminosa forte, porque a altura está longa, você vê que para projetar, iluminar um ambiente. Sim, você tem uma altura onde a luz chega, que é a altura média de 1 metro, mais ou menos, né, professor? Você estabelece a iluminação, índice de luz, de intensidade luminosa, a 1 metro do piso, é onde você está o teu campo visual mais apurado que precisa ter. Mas e para uma iluminação de pátio, para uma rua? Você precisa de uma lâmpada que tem que ter uma intensidade luminosa, aí usa-se esses recursos, que é de vapor metálico e vapor de sódio, né? Para iluminação externa. Por outro lado, com essas lâmpadas aqui, aí nós vamos ver aqueles acessórios. Mas antes disso, o que me chama a atenção? Do que nós fazemos com o descarte das lâmpadas quando elas queimam. Eu queria chamar a atenção para ele. Professor, o que é comum fazer quando uma lâmpada queima? Jogar no lixo. Jogar no lixo. E vocês viram que as lâmpadas, todas elas recebem gás, tem produtos químicos. É recomendável jogar uma lâmpada no lixo? Se nós educarmos na escola, que é trabalhoso, mas tem que arrumar um para as lâmpadas fluorescentes. Fluorescente tem tem mercúrio na lâmpada fluorescente. A lâmpada, vapor de sódio, vapor metálico, gente, vapor, tudo tem produto químico. Eu não posso simplesmente quebrar e jogar. Gente, é sério, então nós temos que ter um cuidado para direcionar essas lâmpadas para reciclar. Se nós tivermos essas políticas nas instituições, nós vamos logo, num espaço curto de tempo, reeducar o povo no destino correto, que a gente chama de logística reversa, né, professor? Os fabricantes hoje têm essa preocupação da logística reversa, trazer, de fato, o produto de volta para ele poder reciclar. Gente,
os acessórios para as lâmpadas, que é soquete, plafonier, plafon, né, luminária, reator, ignitores, e assim por diante. Mas nós temos que tudo utilizar com racionalidade, cuidando para economizar energia. Perfeito? Gente, eu tenho aqui o plano de manutenção do sistema, que é necessário. Você vê que essa norma, ela traz de fato um plano de manutenção do sistema de iluminação. Eu tenho dicas para economizar energia. Então, o que nós temos que ver? Botar em prática tudo o que nós evidenciamos. Perfeito? Queridos, é longo, é intenso, tem muito a ser tratado, mas o interessante é como cuidar desses ambientes, né, professor? Nós vamos tratar, quando começar a fazer o projeto, pensar em trazer alguns conceitos ainda, mas vale a pena colocar em prática qual o tipo de lâmpada utilizado e fazer o bom uso dela, né? Exatamente. Algum comentário, professor? Não, professor, eu só acho assim, que assim como no módulo anterior, né, que a gente tratou sobre a questão hídrica, né, a questão elétrica é de suma importância também, né? Muito. E aí vamos pensar agora no nosso projeto. Perfeito. Fica aqui o nosso muito obrigado. Vão às atividades de sala e acessem, pesquisem, busquem mais informações a respeito, porque nós somos formadores de opinião. Até o nosso próximo encontro. Olá, estamos de volta para esse momento tão nobre, né? Como o nosso amigo, companheiro aqui, o professor Alan, sempre diz, esse momento especial, né, professor Alan? É verdade, professor. Vamos lá, né? Agora é a hora que vocês invadem o nosso espaço, isso, né, pra gente poder conversar mais de pertinho aí, né? E resolver essas perguntas. Perfeito. Então, venham. Como é que está a participação dele no nosso espaço, professor? Olha, eu tô vendo que o pessoal tá bem animado. Eu acho que eles gostaram bastante aí do tema de hoje, né? Então temos bastante contribuições aqui. Que maravilha! Então, olha, e a gente fica pensando, porque é um conceito técnico por trás de algo tão comum que nós utilizamos, e a nossa preocupação em como passar esses conceitos. Então eles gostaram. Que bom que vocês gostaram. E com isso, um sinal de que gostamos é que nós vamos fazer um bom uso depois de todo esse material. Perfeito? As atividades, elas estão todo no nosso material de apoio, mas vale a pena refletir, entendemos como uns itens que merecem realmente esse destaque, né, professor Alan? Exatamente, então, professor. Vamos lá ver as perguntas? Sim. Primeira questão. Existe alguma norma técnica que estabelece a luminância dos ambientes? Se sim, qual? Isso tem alguma regra, tem alguma normativa ou cada um ilumina do seu jeito? Perfeito, tem alguns critérios, né? Vamos ver o que o pessoal nos posicionou a respeito. Segunda questão, qual a importância da boa iluminação? Fiquem à vontade, nos contribuam, ou seja, participem, além do que está na apostila, como também nos slides apresentados, qual a sua opinião? Pode ficar livre, viu? Terceira questão, em que condição existe alguma restrição para o uso da luz natural? Explique. Que condição que nós queríamos dizer? Ou seja, eu posso usar a luz natural à vontade? Eu posso colocá-lo no ambiente de qualquer forma? Tem algum critério, tem algum cuidado a ser seguido, né, professor? É verdade, professor. Né? Então, vamos ver. Participem. Questão número 4. Para a escolha de lâmpadas que proporcionam menor consumo de energia, qual o item principal a ser considerado? Justifique. Quero iluminar um ambiente. Só que eu quero, inclusive, que consuma menos energia. Hoje a nossa preocupação, eficiência energética, né, professor? Qual critério que eu levo em consideração? Né? Vamos ver, professor, como está a participação deles?
Tá, então vamos lá, professor. Aqui é a nossa primeira contribuição de hoje. De onde? Não poderia ser de outro lugar, né, professor? De onde? É lá de Espigão do Oeste, do aluno Paulo. Paulo! Então, o aluno Paulo, ele diz na questão número 1... O nosso abraço a todos vocês, tá? O Paulo tá saindo sempre... sempre na frente. Ele é o pole position, né, da turma aí da infraestrutura escolar, né? Então, pessoal, é o seguinte, o Paulo, ele disse que sim, né? E as normas técnicas é a BNT, ele não especificou qual é, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas é a norma a ser seguida no Brasil, né? E na questão número 1 ainda, a aluna Elissandra, ela também também está sempre participando conosco, né? Ela também lá de Espigão do Oeste, ela disse que sim, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, e NBR, né, 5413, Iluminação de Interiores, que estabelece os valores de iluminâncias médias, tem serviço de iluminação artificial em interiores, onde realizam atividades específicas. Perfeito. Então aí a aluna Elissandra, ela já especificou... Né, qual era a norma, né? Ela especificou qual era a norma. Deixa eu só, teve mais uma contribuição aqui, eu só estou copiando aqui pra gente, né? Então, da questão número 1, vou ver se tem mais alguma da questão número 1. Olha só, aqui do Porto Velho, Zona Norte, o aluno Osimar. Ele disse que também, novamente, né, a NBR 5413, que trata da iluminação de interiores, estabelece valores de iluminação média em serviços para iluminação artificial em interiores onde se realizam atividades específicas. Permite flexibilidade na determinação dos níveis de iluminação. Isso da questão número 1. Tá, então essas foram as contribuições da número 1. Eu posso fazer uma inserção, professor? Pode. Então, é o seguinte, pessoal, as normas, né, que a NBR, normas brasileiras regulamentadoras, elas regulamentam per si, né, em sua maioria, quais são os padrões mínimos para determinada finalidade. Né? Então a gente encontra na NBR de iluminação quais são os padrões mínimos, né, aceitáveis para cada atividade. Então aquele valor lá, que é o valor em lux, que é a iluminação por metro quadrado, né? Posso assim dizer, professor? Pode. Sim. Né, a quantidade de iluminação por metro quadrado, ela deve ser a média do ambiente. Né? Então, quando a gente percebe, né, que aonde está o foco da iluminação, de acordo com o que você vai tomando distância da lâmpada, aquela iluminação diminui. Sim. Então, a média do ambiente tem que atingir aquele nível de iluminação. E existem equipamentos que fazem essa medida, né, que é o luxímetro. O lux vai medir quanto de lux você tem no ambiente. Em determinado ambiente. Pegando um gancho, professor, você sabe que, como o senhor falou bem, de acordo com cada ponto do ambiente, varia essa intensidade luminosa. Então, embaixo de uma lâmpada, você vai ter uma maior incidência. Mas tem um pormenor, o Ministério do Trabalho, vamos dizer assim, nas questões trabalhistas, ele vai ver realmente para cada atividade, se caso tem algum, até para fiscalização, tem um problema de iluminação, fadiga, assim por diante, ou seja, isso caracteriza um ambiente insalubre até, se você não tem aquela luminosidade que você precisa. Então caracteriza uma atividade insalubre. Você vai trazer algumas consequências, né? Exatamente. Esse entendimento vem logo na questão, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você precisa ter aquela iluminação, vamos supor que seja 400 lux, aonde? Na mesa de trabalho. Né? Na mesa de trabalho. Vamos supor, no canto da sala, naquela quina do canto da sala, nenhuma atividade vai ser feita, mas é basicamente um espaço de circulação. Então, naquele espaço, não é necessário, né, toda essa cuidado visual, né, que a gente observa. É por isso que aí o arquiteto, na hora de elaborar o projeto, ele distribui uniformemente, com padrões. Não é só uma questão estética, não. É porque aonde termina o alcance de uma lâmpada, começa o da outra, e aí nós podemos dizer assim, né, professor? Vou usar aqui. Eu tenho aqui a superfície, ou seja, quando começa não vou aqui. Então, onde nós temos aqui a superfície de trabalho está aqui, então, ou seja,
eu tenho uma lâmpada 1 e a lâmpada 2. As duas interagem de maneira que eu tenho, mesmo nesse ponto aqui, eu tenho intensidade de uma e da outra, onde garante, né, professor? A intensidade luminosa chegando ao ponto onde vai desempenhar a atividade. Exatamente. Perfeito. Então vamos aqui à resposta da questão, diz a Associação Brasileira de Normas TEG, ABNT 5413, iluminância de interiores. O que interessante é que no nosso material de apoio não fala da outra norma. Inserimos por uma questão de atualização, porque já foi em 2013, então o material você vai ver que foi editado um pouco antes, né? Então, por estarmos atualizados nessa questão, ou seja, estamos lançando já, se você vai para 5413, você vai ver, ó, tá bem, ela ainda segue-se muito o critério, porque ela não foi, ela foi absorvida pela outra, mas a NBR, a ISO 8995, revisão, tipo assim, primeira parte que ela vai continuar ainda. Então você vai estender mais o conceito por causa dos cuidados do uso da iluminação, manutenção, dicas de ambiente, assim por diante. Perfeito, professor? Perfeito. Então eu coloquei ela aqui para os alunos fixarem bem. 5413 até 2013, de 2013 para frente a 8995. Ok. Podemos passar para a questão número 2? Então vamos lá, ó. Na questão número 2, a gente tem a primeira contribuição aqui do Porto Velho Zona Norte, né? Então a aluna Gilciene, ela diz o seguinte: uma boa iluminação... Bem-vinda, Gilciene. A Gilciene, ela diz que uma boa iluminação tem grande importância, pois traz uma série de benefícios, entre eles a proteção à visão, influências e benefícios sobre o sistema nervoso vegetativo, que comanda o metabolismo e as funções do corpo, também o rendimento no trabalho e estudos diminuindo os erros e os acidentes, gerando mais conforto, bem-estar e segurança. Bela contribuição no início, né, professor? Parabéns. Você vê que ela foi bem à frente, mostrando algo mais da boa iluminação, utilizando até para o metabolismo, né? Exatamente. Olha, aproveitando o gancho, temos a aluna Elissandra, lá de Espigão do Oeste, novamente. Ela diz o seguinte, ó, que ela traz vários benefícios, entre quais podemos citar a proteção da visão humana, né, as influências benéficas sobre o sistema nervoso vegetativo. Ela responde mais ou menos conforme a Gilciene, e que comanda o metabolismo e as funções do corpo, contribuindo assim novamente, né, com o rendimento do trabalho e assim por diante, né. Aí temos outra contribuição aqui do aluno Osimar. Sim, ele diz o seguinte, que uma boa iluminação faz com que eleve o rendimento do trabalho e diminua os erros e acidentes, gerando um ambiente mais confortável e seguro. E também agora a questão da aluna Jocicleia, também do Porto Velho Zona Norte. Diz que para que se eleve o rendimento do trabalho e diminua os erros e os acidentes, gerando mais conforto, bem-estar e segurança. Né? Então, acho que de uma forma unânime, professores, ficou entendido que uma boa iluminação converge diretamente para um bom rendimento no trabalho. Bom rendimento do trabalho. Não só no trabalho, porque a gente pensa assim, o trabalho, então, vamos supor, o nosso patrão está colocando uma boa iluminação para a gente trabalhar muito. Não, na verdade, por que você trabalha mais ou trabalha bem? Porque você está confortável ambientalmente. Tanto é que esse estudo, né, de trabalho chama estudo de conforto ambiental. Perfeito. Né, que é você estudar o ambiente assim como um todo, né? Isso a gente está falando de quê? Temperatura, iluminação, né? Ou seja, audição, a interação entre todos os sensos, né, sensos perceptivos humanos, para que ele esteja de forma adequada. Maravilha, professor. Agora, um outro detalhe, nós falamos da boa iluminação, não quer dizer excesso de iluminação. Então, vamos dizer aqui, vamos ver a nossa resposta, a boa iluminação, tal como está no slide, faz com que se eleve o rendimento, isso indo de encontro com todas, ou seja, somando, respaldando por resposta de todos, e agradecendo a primeira Gilciene, né? Isso. A Gilciene, onde falou que estendeu mais... Gilciene, onde falando do metabolismo, onde a boa iluminação. Agora, o excesso de iluminação, cabe ressaltar,
é desperdício. E normalmente nós vemos assim, tem ambientes onde você vê assim, aquele excesso de lâmpada. E por outro lado também, eu tenho a lâmpada, mas eu não tenho um critério. Só abre esse parênteses, professor, porque tem as luminárias, elas têm algo que chama-se grau de ofuscamento. Entendeu? As aletas defletoras, você vai ver que tem algumas lâmpadas, algumas luminárias, perdoe-me, que elas procuram tipo o seguinte, impedir aquele foco de luz, aquele índice de luminância, vem direto no teu olhar. Então, isso é prejudicial. Penso eu, tenho uma teoria particular, mas eu digo para você o seguinte, você acha que para você ver a luz você precisa olhar para o sol? Não. Olhar para o sol, tudo fica, aquela candeia, né? Fica, ofusca. Então, as luminárias, quando você estabelece a luminária, você já estabelece um grau de ofuscamento aonde você ilumina o ambiente, mas não traz um desconforto para a visão. A vista, digamos assim, a vista do observador, ela tem que ser sempre pela iluminação indireta. Então, por mais que a lâmpada, né, a iluminação, ela esteja focada diretamente em um objeto, né, a sua percepção sobre o objeto já é uma percepção indireta. Que é a reflexão da reprodução, né, professor? Isso, tanto é que qualquer iluminação que você olhe, né, diretamente para ela, ela causa ofuscamento. Né, causa ofuscamento porque o seu conjunto óptico, né, os seus olhos, eles vão tentar se adaptar àquela nova situação. E isso é que causa desconforto, né? Dói o olho, você fica, né, não consegue enxergar por muito tempo, não consegue ficar olhando por muito tempo. Eu particularmente, você vê que é uma boa, e é comum nas construções públicas, você ter as luminárias de lâmpadas tubulares, onde se monta a luminária invertida, né, professor? E coloca a lâmpada. Você vê que a luminária, quando foi concebida, era para você colocar a luminária, a lâmpada por dentro da calha. A pessoa monta ela invertida e coloca a lâmpada exposta. Você já viu um caso desse tipo? Onde coloca a lâmpada, você vê que a lâmpada está exposta. Ela está totalmente exposta. Se você está aqui, não tem como você não ver aquela lâmpada. E se ela está naquele momento onde ela começou a degradação do fluxo luminoso, começa a causar um incômodo. E, consequentemente, penso eu, um dia eu conversava com um oftalmologista sobre a questão, por que nós temos tanto assim prejudicou o nervo óptico. Você vê que nós temos, a acuidade visual vai diminuindo e a incidência de problemas visuais são grandes hoje, né, professor? Exatamente, professor. Pelo menos a minha teoria, minha tese, isso quando eu fui fazer, quando eu me adentrei esse lado da iluminação, comecei a ver e me ver essa questão. Então até então eu não usava óculos, não é, a idade vai pedindo que você vê que a própria norma estabelece, mas é gradativo, é vertiginoso a queda da acuidade visual. Então o ambiente eu acho que pode contribuir muito para essa queda também, ou como também você manter a tua acuidade visual. Outra questão, professor? Ok, vamos lá para a questão número 3. Sim. Né? Então, o aluno Paulo, lá de Espigão do Oeste, ele vai contribuir da seguinte forma. Ele diz que existe restrições, sim. Quando entra muita claridade solar, atrapalha a visibilidade, aumenta o calor dentro da sala, causa desconforto visual e, por causa do aumento do calor, exige maior consumo de energia elétrica, né? O aluno Jorge, também lá de Espigão do Oeste, né, ele diz o seguinte, que a quantidade de luz natural traz desconforto de visibilidade e aumento do calor, fazendo que adotemos medidas para melhorar. Né? E também, agora, a aluna Jocicleia, aqui do Zona Norte, ela diz o seguinte, que no local da construção onde se tem muita luz natural, devido a exigir mais consumo de energia, para esfriamento dos ambientes com ar-condicionado e ventiladores. Tá? Então, é unânime, né, professor? A restrição realmente do excesso de iluminação natural, né? Eu acredito que é o seguinte, né, nesse ponto de vista, eu gostaria até de fazer uma colocação, professor. Sim, muito bem-vinda. Porque isso depende muito de onde nós estamos. Né? Em algumas cidades do Brasil, o sol é necessário para esquentar porque é muito frio. Aqui é o inverso. Né? Então a gente vê de forma unânime que o sol ele já remete à questão do desconforto. E não é bem assim. Na verdade, o que tem que se pensar é no posicionamento adequado das esquadrias, né, das janelas. O equilíbrio, né? Para você poder coibir, né, essa iluminação direta. Porque a iluminação indireta é saudável. Perfeito. Mais alguma contribuição?
Agora, não, na questão número 3... Basicamente, professor, estão trazendo aqui a resposta é exatamente isso, o alto nível de iluminação pode produzir um desconforto visual, como for um ofuscamento excessivo, como está no material fornecido, né? Ou seja, e ainda um aumento da carga térmica ao exigir mais consumo de energia para o resfriamento através dos ar-condicionado. Questão número 4, professor? Bom, na questão número 4, eu vou começar lá por esse Espigão do Oeste, né? O aluno Jorge, ele disse que o tamanho dos ambientes e a lâmpada a ser usada e suas quantidades de watts das lâmpadas. Né? O aluno Paulo também... Pode repetir, professor? Só pegar a quantidade... Ele falou. E suas quantidades de watts. A quantidade... Acho que ele quis dizer a potência das lâmpadas. Potência das lâmpadas. O aluno Paulo, lá de Espigão, ele diz também que o item principal a ser considerado, eu acho que é o consumo das lâmpadas, considerando sempre as normas da BNT. O aluno Osimar, aqui do Zona Norte, ele diz que é a eficiência luminosa de uma lâmpada, onde se pondera a capacidade de luminosidade e a potência elétrica consumida pela lâmpada. E a unidade de medida é o lumen com watt. Eu acredito que o Osimar respondeu a nossa pergunta. De fato, é exatamente a resposta. Ou seja, não seria, com todo respeito às outras, mas é o seguinte, eu preciso exatamente ter essa atenção. Quanto de luz produz por watt consumido? E o mais importante, né? Que é a eficiência da lâmpada. A gente tem que atender a necessidade do ambiente. Atender a necessidade do ambiente. A gente não pode pensar apenas no consumo e esquecer para que aquele ambiente foi projetado. Perfeito. Esse já é um erro clássico. Prejudicar, né? A iluminação, na quantidade de luz. Ah, não, bota uma lâmpadazinha mesmo, só para um pouquinho de luz. Não é. A quantidade, o que é que vai ser desempenhado ali? Dá um jeitinho. Por isso do abajur. Então você pode ter um abajur, se eu tenho, não precisa clarear a sala. Use um abajur com a lâmpada com a potência mais baixa, mas vai clarear somente o ambiente, onde a mesa, o caderno, o livro. Não é, professor? Não precisa clarear o quarto todo, vamos dizer assim, o desconforto para o companheiro, né? É verdade. Então, se o abajur se concentra naquele área pequena, então é lúmenes por metro quadrado, mas basicamente para nós é o que? Está em eficiência luminosa, ou seja, de uma lâmpada, depois fornece a relação entre o fluxo luminoso, ou seja, watts por metro, ou lumens por watt. Ok, professor? Ok. Alguma outra colocação? Não, foram só apenas essas contribuições, professor. Professor, estamos chegando ao nosso momento final da aula de hoje. A hora da despedida. Suas considerações, professor? Eu acho que os alunos, pelas contribuições, eles perceberam bem, né, a necessidade, né? Que bom. E eu acho que, né, temos ainda metade do nosso módulo, ainda discutiremos bastante sobre o assunto. Estamos bem no ponto de inflexão, né, professor? Então, gente, fique aqui o nosso abraço e que esse conceito realmente possa ter sido absorvido por vocês com um cuidado de eu manter a luz necessária no ambiente e depois o que é que eu vou fazer com o produto que não me serve mais. Vamos ter sempre essa preocupação, sustentabilidade com eficiência energética. Perfeito? Até o nosso próximo encontro. Fica aqui o nosso abraço.